Os maiores vexames dos brasileiros no Mundial, rapaziada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos relembrar os maiores vexames de clubes brasileiros em campeonatos mundiais. Está Vou aumentar a acontecendo a velocidade primeira aqui. edição do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E para entrar no clima da competição, vamos relembrar cronologicamente cada um dos vexames que clubes brasileiros já passaram e ordenar eles em uma tier list, descobrindo assim Tier list qual é o da maior hora. fiasco brasileiro em um mundial de clubes. Então, se você curtiu a ideia, Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscreve aí, curtir e rapaziada. hypar o vídeo para que o YouTube leve o conteúdo a mais pessoas. Esse canal é Então, top chega de demais. enrolação, vambora começar o vídeo. O Mundial de Clubes não é um torneio homogêneo, ele não manteve o mesmo formato desde sempre. Muito pelo contrário, se considerarmos aqueles torneios disputados entre o campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Libertadores, todas as derrotas de clubes brasileiros foram minimamente dignas, não há nada que mereça o rótulo de vexame. Em 2000, a FIFA começou a chancelar o torneio, e passou a convidar os times campeões dos países sede, mas os vencedores dos outros torneios continentais. Desde que essa mudança aconteceu, o Brasil se deu muito bem, e E o as três Vascão, ó. primeiras edições foram vencidas por times brasileiros. 2007, 8 e 9 não houve clube brasileiro vencendo a Libertadores, o que só voltou a acontecer em 2010. E é aí O que o nosso Inter. vídeo começa. Vocês já pararam pra pensar que o Vasco poderia ter sido campeão mundial em 98 contra o Real Madrid e em 2000 contra o Corinthians ia ter uma Libertadores e 2 Mundiais e seria zoado por isso? Ah, como eu queria. O Internacional venceu a Libertadores de 2010. Passou por Eu todos os lembro. mata-matas pelo desempate, o gol fora. A vitória sobre o São Paulo nas semifinais já colocou o Colorado no Mundial daquele ano, pois o Chivas, o outro finalista, não era um clube da Comebol. Portanto, não poderia representar a entidade no Mundial de Clubes. De Que qualquer loucura, né, maneira, os cara? gaúchos venceram por um agregado de 5-3 e foram bicampeões da América. A expectativa 5 de a todos 3. era a grande final entre Inter e Inter. Afinal, a Internazionale da Itália havia sido campeã da Liga dos Campeões da Europa de 2010. E até então, todas as finais de mundiais foram entre o representante europeu e o Sim, sul-americano. Só que antes tinha o Mazembe, da foi o primeiro, República né? Democrática do Congo. Ninguém cogitava a possibilidade do Inter não passar de fase. Seria apenas um jogo protocolar para pegar a vaga na final. Mas o que aconteceu naquele Tu lembra onde é que tu tava nesse dia? Eu lembro exatamente, eu tava no dentista esperando a menina que eu ficava na época. E eu vi pelo celularzinho assim, celularzinho mal antigo, que o Inter tinha sido eliminado. Eu fiquei tipo, caraca, não acredito, velho. 14 de dezembro de 2010 foi um jogo atípico. Logo ao entrar em campo, ao invés de fazer aquela rodinha no meio, os jogadores do Mazembe se alinharam ajoelhados dentro da linha do gol. E para os supersticiosos, foi aquilo que impediu que o Inter abrisse o placar logo nos primeiros minutos. Aos 7 minutos da segunda etapa, a coisa começou a azedar para o Internacional. Cabango dominou sozinho na área e abriu o placar para o time da República Cara, que Democrática do Congo. golaço. Faltando 5 minutos para o apito final, em mais um contra-ataque, o Mazembe fechou a conta, 2-0. Pela Ó, primeira vez, um clube sul-americano estava de fora da final. 2 O golaços. choque foi assombroso. Ninguém esperava um revés. E o A goleiro? situação ficou ainda maior pela exótica comemoração do goleiro congolês Kidiaba, que é utilizada até hoje para provocar os colorados. O Inter encerrou sua participação no Mundial vencendo facilmente o Seongnam, representante sul-coreano, enquanto o Mazembe foi varrido facilmente pelo xará italiano, a Inter de Milão. Que loucura, 3 a velho. 0. Inclusive, será que alguém sabe o porquê que o Eto'o comemorou o segundo gol levantando 2 sacolas de supermercado? Apesar da imprensa brasileira tratar o Mazembe como um completo aleatório, ele é um gigante de seu continente. Ao lado do Zamalek, é hoje o segundo maior campeão. Mas isso aí, mano, é tipo assim, a gente tem aqui São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, gigantes. Mas os caras de lá olham pra gente aqui, os caras da Europa, e acham que a gente é patético também, assim como a gente acha esses times patéticos, tá ligado? Africano. Um feito muito relevante, ainda mais levando em conta que é um clube de uma região muito marcada por conflitos e guerras, sendo o principal clube da África subsaariana. Na época, o Mazembe tinha um investimento muito acima da média para o futebol africano. Por isso, venceu a CAF Champions League de 2009 e 2010. Em 2010, inclusive, Que da hora. com 5-0 no jogo 5 a de ida da 0. final, em cima do Esperança. Bom, dito tudo isso, o saldo foi bem negativo para os colorados. O fato de ter Nossa. sido o primeiro a cair antes da final, para um time da República Democrática do Congo, vai fazer com que o Inter brigue lá no topo da nossa lista. Candidato forte. Olha só. Tá, vamos ver o Santos. Logo Nah, no mas ano isso seguinte, foi a aí. vez do Santos vencer a Copa Libertadores. Em junho, já estava Neymar. definido que o time de Neymar, Ganso e companhia ia tentar o tricampeonato mundial no Japão. O seu grande adversário já estava definido também. O Barcelona foi coroado Ixi. campeão da Liga dos Campeões de 2011 de forma extremamente... Olha ali, passou pelo Arsenal, Shakhtar Donetsk, nossa, 6 a 1. Pegou o Real Madrid e depois o Manchester United. dominante. Mas os santistas estavam confiantes.
Na comemoração do título da Libertadores, o lateral Léo deu a seguinte declaração. Tava engasgado, né, cara? Desde 2003 a gente segurou e deixou escapar. Hoje não ia escapar. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Alguns meses depois, já no Japão, o Santos espantou a zebra e venceu o Kashima Reysol por 3-1. Do outro lado, o Barcelona enfiou 4 no Al-Sadd, com destaque para esse primeiro gol marcado pelo brasileiro Adriano. Que lambança, hein, goleirão? O Santos não chegava à final como favorito. Longe disso. Óbvio que não. A expectativa era toda em cima do Barcelona, mas havia um fio de esperança de Neymar e Ganso surpreenderem pra cima dos europeus. Não tinha, cara. Mas a esperança meio que acabou com 20 minutos. Não tinha esperança nenhuma, Um rapaziada. verdadeiro massacre. 4-0 fora o baile. E olha que o Barcelona tirou o pé legal no Com segundo certeza. tempo. Com certeza o Léo teve sua O pergunta. Barcelona tirou Foi a maior total o goleada em pé, uma velho. final de mundial desde os anos 60. Nunca houve tanta diferença entre as duas equipes finalistas. Por mais que o desnível entre o Barcelona de 2011 pro Santos seja abismal, não pode tomar 4 em uma final em nenhuma hipótese. O Cara, não Estudiantes de tinha como, 2009 velho. era um time muito pior, tinha uma diferença muito maior comparado a esse Santos e Barcelona e levou o jogo pra prorrogação. Quase ganhou, inclusive. O Barcelona só foi Caramba. empatar aos 44 do segundo tempo. Comparem os times de Grêmio e Real Madrid em 2017. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu segurar e levar só 1-0. Tá certo que ele não deu nenhum chute ao gol. Mas eu ainda acho Eu vi mais esse digno jogo. não chutar no gol e perder de 1-0 do que levar 4. Por isso, o Santos de 2011 vai entrar no quarto nível da nossa lista. Não é nenhum azembe, mas é feião levar 4 numa final de Mundial. Pô, achei que dava pra botar mais pra cima, hein? Pulando Nossa, aí pra foi loucura. 2013, o representante sul-americano era o Atlético Mineiro, que vencia pela primeira vez a Libertadores com uma campanha emocionante, com viradas para cima de Newell's e Olímpia nos jogos decisivos, ganhando assim o direito de disputar o Mundial daquele ano no Marrocos. Em dezembro, o clube já entrava nas semifinais, enfrentando o Raja Casablanca. Aí cabe um detalhe importante. O Raja não era o campeão continental, ele estava no Mundial como campeão marroquino, o país sede. O campeão africano daquela edição era o Al Ahly, Não que estava sabia. na outra chave. Porém, mesmo assim, o Raja eliminou Monterrey, representante da CONCACAF, e avançou para as semifinais. O Atlético Mineiro era grande favorito e tinha um time muito melhor, mas isso não se refletiu em campo, o Raja foi bastante superior. Nossa, eu vi esse e jogo, 3 mano, a 1 foi ao uma Atlético Mineiro, loucura. com o terceiro gol saindo de uma tabelinha com o travessão. Essa foi a segunda vez que um sul-americano caiu antes da final. Ah, e Para um aí time foi que sequer humilhante, campeão velho. continental tinha sido. O Atlético se despediu do Marrocos vencendo o Guangzhou Evergrande da China por 3-2, o que não era mais que obrigação. Enquanto isso, o Bayern resolveu a parada com o Raja em 20 minutos e foi campeão mundial. É um vexame com gosto diferente do Mazembe por não ter sido a primeira vez, mas tem um agravante de acabar caindo para um time que sequer campeão continental tinha sido. E aí Apesar 3-1 o ainda, Marrocos mano. é uma região mais tradicional no futebol. Com e o Raja Ronaldinho. jogava em casa. O Atlético deu sorte de não ter sido o primeiro, por isso o nível do seu vexame acabou sendo um pouquinho menor comparado ao Inter. Palmeiras e... Depois de Ah, 2013, cara. houve um hiato de vexames brasileiros. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia foi derrotado pelo Kashima Antlers na semifinal. 3-0, Em tá louco. 2018, o River Plate caiu precocemente para o Al Ain dos Emirados Árabes. Os brasileiros todos, apesar de não terem sido campeões, não foram humilhados ou voltaram para casa mais cedo. Isso até 2020. Esse foi o ano que o Palmeiras conquistou seu segundo título da Copa Libertadores ao bater o Santos na grande final. Porém, existe aqui um fator muito relevante. Isso aí foi uma loucura. Desde 2017, o calendário da Libertadores foi levado para o final do ano. Ou seja, o time teria menos tempo de distância entre a final e o primeiro jogo do Mundial. Até aí tudo bem. Porém, em 2020, com a paralisação, o calendário ficou todo encavalado. O Palmeiras foi campeão contra o Santos no dia 30 de janeiro e entrava em campo na semifinal do Mundial no Catar uma semana depois, no dia 7 de fevereiro. Não dá pra fazer O nada, jogo velho. era contra o Tigres, que não é um adversário fácil. Quando os mexicanos jogavam a Libertadores, eles sempre engrossavam o caldo. O Verdão acabou eliminado por um gol de pênalti no comecinho do segundo tempo. Foi Nossa. uma eliminação precoce. E foi mas um dadas jogador as bom pra caramba que fez circunstâncias, gol. dava pra passar um pano. Até que na disputa de terceiro lugar, o Alviverde teria pela frente o Al Ahly do Egito. E o jogo não saiu do 0-0, levando a decisão para as penalidades, onde os egípcios venceram por 3-2 e ficaram com a medalha de bronze. Foi Dessa loucura. forma, o Palmeiras fazia a pior campanha brasileira na história dos mundiais. Todas as vezes que o time era eliminado precocemente, ele pelo menos vencia a disputa de Cara, quando ele perdeu e ficou em quarto, eu achei que era zoeira, tá ligado? Porque eu não tinha assistido a disputa do terceiro lugar, mas eu fiquei incrédulo. terceiro e voltava para casa com o mínimo de dignidade. O Palmeiras não só saiu sem nada, como não conseguiu marcar um gol sequer. Mesmo relevando por conta de todo o contexto, e as duas derrotas serem para times grandes, encardidos, o fato de ser o primeiro a ter saído do Mundial de mãos atadas, o marco de pior campanha brasileira na história, em um clube como o Palmeiras, que tinha a pressão de ainda não ter marcado gols no torneio, acaba sendo um vexame de proporções Ô, louco. bastante consideráveis. Ah.
Eu não acredito que ele vai botar o do 2022, Pachuca lá em Flamengo cima. fez uma excelente campanha na Copa Libertadores e conquistou sua terceira estrela. Pô, mas convenhamos, olha o único adversário forte que o Flamengo pegou nessa Libertadores foi o Corinthians. E sapecou 3-0, mano. Na outra chave, cara, como que o Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras, mano? Meu Deus. Era pra ter sido Palmeiras ali pra dar jogo, tá ligado? Era o único time que poderia bater de frente. O resto, olha só. Deportes Tolima, Corinthians, Vélez. Pera aí, pô. De forma invicta. Na comemoração mais do que merecida, o até então vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, decidiu puxar o canto Real Madrid pode esperar. O Davi Luiz experiente, né? Vale ressaltar que esse cântico surgiu com a torcida do Vasco no pré-mundial de 1998. Verdade. Na oportunidade, a equipe cruz-maltina acabou derrotada por 2-1 em um jogo muito disputado. Gol o Flamengo contra ainda, teve cara, um meu pequeno Deus. detalhe pela frente. Antes do Real Madrid, o clube teria que vencer o Al Hilal da Arábia Saudita. Você provavelmente conhece esse time hoje pelas passagens de Neymar, Jorge Jesus, entre outros. Mas na época o melhorzinho desse time era o Vieto. E pra quem pretendia bater de Verdade. frente com o Real Madrid, acabou tendo um choque de realidade ao ser derrotado pelo possante Al Hilal por 3-2. E É foi claro que a amassado, fala tá? aumenta a proporção do vexame, mas 2022, infelizmente, já tinha se tornado comum ser derrotado nas semifinais. Por isso, embora o Marcos Braz tenha tentado, o vexame rubro-negro fica um pouco abaixo das demais eliminações nas semis. Cara, ele vai botar o do Pachuca lá em No ano seguinte, cima, não é possível. 2023, foi a vez do Fluminense vencer a Libertadores. Era o primeiro título continental da história do clube, e as expectativas para o Mundial eram altas. Ainda mais pelo grande duelo Diniz versus Guardiola. Mas primeiro, o Fluminense teria que passar das semifinais, que costumeiramente é o jogo mais nervoso. Mas eles conseguiram aprender com os erros do rival e venceram o Al Ahly por 2-0. Eis então a grande final. Vi. Fluminense contra Manchester City. Será Cara. que o estilo revolucionário de Fernando E pior que os caras do Fluminense achavam que iam ganhar, mano. Achavam que dava pra ganhar. Que o estilo do Diniz podia envolver o Guardiola, que não sei o que, mano. Que loucura. Eles estavam com esperança. Diniz dar um nó tático no ultrapassado Guardiola, todo suspense durou cerca de 40 segundos. O City logo abriu o placar em um erro na saída de bola, e o jogo que já era difícil ficou impossível pro time das Laranjeiras. Esse que é o estilo. Hoje ele treina o Vasco. Mas esse estilo do Diniz é muito perigoso. Um erro e já tá lá na frente do gol, mano. É muito arriscado, tá ligado? Se quando tu erra lá no meio de campo, ainda tem chance de retomar a defesa. Mas quando tu erra ali na saída de bola no começo, meu Deus, o que o Vasco tomou de gol já esse ano, mesmo sem o Diniz, é uma loucura, velho. É muito arriscado sair assim. A partida terminou com um amasso 4-0. Deu a lógica? Deu. É vexame? Como eu já elaborei melhor na parte do Santos, não se toma 4-0 em uma final. Por isso eles vão ficar juntinhos ali e tá de bom tamanho. Ué. Por último, mas não menos importante, temos a participação do Botafogo no Mundial de 2024. Cara, aqui sim é um título de respeito, rapaziada. O Botafogo passou pelo Palmeiras, tricampeão. São Paulo, tricampeão. Peñarol, pentacampeão. E ganhou do Atlético Mineiro, que tinha passado por River Plate, Fluminense e São Lourenço. Que loucura. Assim como o Atlético Mineiro e Fluminense, o Botafogo conquistava sua primeira Libertadores. O Mundial daquele ano foi renomeado para Intercontinental e acabou tendo umas pequenas mudanças no regulamento. Agora, haverão 4 fases. O clube brasileiro entra na segunda, onde enfrenta o representante da CONCACAF no Derby das Américas. O vencedor desse confronto pega o vencedor da Copa África Ásia Pacífico na semifinal, para aí sim chegar à decisão contra o representante europeu, que tem vaga cativa. Porém, aquele ano de 2024 pro Botafogo... Cara, o time europeu chegar direto na final é ridículo. É ridículo, porque os caras estão em começo de temporada, mano. Como que pode isso? O time brasileiro tem que jogar... Meu Deus, ele tem que jogar 2 fases antes. Não é inaceitável. Não sei como que a CBF autoriza, aceita de bom agrado o que a FIFA simplesmente determina, tá ligado?
Botafogo foi bastante corrido. Além da Libertadores, o Ó. clube levou pra casa também o Campeonato Brasileiro. E o Nacional foi bem pegado. O Glorioso só confirmou a taça na última rodada, disputada no dia 8 de dezembro. E a estreia no Mundial era no dia 11, lá no Catar. Olha isso, Pode-se cara. dizer que essa batalha acabou prejudicando o clube carioca, que chegou no Mundial pra enfrentar o Pachuca cansado e de ressaca do título que não vinha desde 1995. E o Pachuca jogou fácil, como se estivesse batendo em alguém de ressaca. 3-0, fora o baile. O clube mexicano ainda venceu as semifinais e chegou à decisão quando foi varrido pelo Real Madrid. Essa participação acabou sendo a pior de um clube brasileiro, uma vez que eles foram eliminados antes mesmo da semifinal. Somado ao fato de ter sido um 3-0 para um clube mexicano, que apesar de ser chato, não é o tipo de adversário que um clube brasileiro deva perder dessa forma. Não Por dá, isso, não dá. ele vai se juntar a Palmeiras e Flamengo na prateleira do Ah, meio, por um tá. simples fator. Na iminência do Super Mundial, a competição que o Botafogo participou acabou perdendo um pouco do holofote. Tá, Agora que beleza. vimos todos os vexames detalhadamente, vamos arrumar nossa lista. Eu acho que Santos e Fluminense meio que tanto faz a ordem aqui embaixo. Tanto os faz, dois tanto dão meio que faz. na mesma, mas aqui em cima eu vou colocar o Botafogo à frente de Palmeiras e Flamengo. Porque Ah, tomar cara. do Pachuca é sacanagem. Não dá, porque olha as condições que o Botafogo chegou pra jogar, rapaziada. 4 dias depois, tendo uma viagem longa pra caramba. Não dá. O do Palmeiras e o do Flamengo é pior, velho. E acabou sendo a pior campanha no final das contas, então acho justo eles ficarem na frente. Embora é importante frisar que o Botafogo não jogou um segundo jogo como o Palmeiras. Agora, pra decidir o pior, eu acho que tá muito claro. Por mais que o Raja também tenha sido um choque, o Mazembe foi um marco no futebol mundial. Sim, foi. Um time congolês que ninguém dava nada, meteu 2-0 Com certeza. eliminou um sul-americano antes da final do Mundial pela primeira vez na história, é muito marcante. E ainda tem a cereja do bolo, que é a dancinha do Kid Diabo. Então, é imbatível. Agora Portanto, sim. meus parabéns, Internacional. O maior vexame brasileiro na história dos mundiais é seu. Pode comemorar, torcedor colorado. Bom, rapaziada, com isso, vamos encerrando o vídeo desse mês. Espero que tenham curtido. Vamos ver agora se no Mundial entra mais um time brasileiro nessa infame lista. Se inscreve no canal do cara aí, mano. O Storable Futebol. Eu já assisto esses vídeos dele há muito tempo. E se inscreve no meu também, né? E vou deixar o canal dele aí na descrição. Tamo junto e é nóis.